dançadeira me ajuda, que eu não posso dançar só. Eu sozinha danço bem, mas com você danço melhor. Ser Maria é chamarisca, danço, canto, invento e brinco. Na lida com a morte e vida, desafio o tempo e arrisco. Ser artista é chamarisca. Nas brincanças, a alma se faz canto, e o canto se faz em mistérios e enigmas da vida, para contar e recontar histórias e memórias. A inventividade e a natureza das mulheres é sempre muito misteriosa. Alumia um passado presente para conversar com o nosso presente e futuro. Vocês que aqui estão chegando por essas ruas digitais, queremos evidenciar o ponto de vista de um dos segmentos mais invisíveis, anônimos e discriminados da nossa sociedade brasileira: as mulheres. E dentro deste segmento, dar a devida visibilidade às atuadoras do teatro de rua, que nem sempre têm o devido reconhecimento dentro do cenário artístico. Nessas andanças, nos encontramos com atuadoras de diferentes regiões do país. Mulheres que tecem suas trajetórias e tramas artísticas nesse tecido inventivo do teatro de rua brasileiro. Ciclo de saberes, atuadoras de rua. Apresentamos Luciana Meirelles, criadora da Caravana das Alembranças. É atriz e brincante da figura Maria das Alembranças. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar, me dê seu salão para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Então dá licença, Cias Marias, para chegar aqui, para vadiar com vocês nesse salão virtual, com alegria, com satisfação, né, que chego aqui falando de mim, Luciana Meirelles, mas falando também dessa coletiva que é a Casa Moringa, né, que é o nosso ponto de encontro, né, de algumas mulheres que também estão nessa mesma caminhada, muito parecido, né, com a história também aí da Cia das Marias. A gente tem um pouquinho menos de tempo, a gente está com 12 anos, né, que a gente está aí construindo, abrindo também espaço para a atuação de mulheres e pessoas LGBTQIA+, na cena, né? Eu sou daqui do Distrito Federal, nascida e criada em Ceilândia, que é uma cidade dos arredores, né? A gente fala que é a periferia aqui de Brasília, né? Minha família se encontra, né? Eu sou bem nascida aqui da mistura do que é essencialmente Brasília, que é um cruzamento de povos e identidades do Brasil todo, né? Então, minha família, parte de mãe é do Goiás, minha família, parte de pai da Bahia. Acho que vocês vivem um pouco isso aí também em São Paulo, né? As migrações, toda essa história das migrações e que vão formando, né, esse sentimento de encruzilhada. E a gente vive muito isso aqui em Brasília, especialmente a Ceilândia, que é o lugar que mais tem nordestinos fora do Nordeste, né? A gente tem, assim, a Ceilândia, ela é bem emblemática e eu nasci e me criei nesse território e hoje atuo em Taguatinga, que é a outra cidade aqui vizinha, onde a gente se reuniu no ponto de cultura, numa ocupação cultural, que é o Mercado Sul, que é um antigo mercado que estava abandonado aqui no nosso território e que a gente, nesse movimento, né,
12, 15 anos aí de movimento cultural, foi revitalizando, ocupando, transformando a gente, vários coletivos, vários grupos que permeiam ali esse território. Eu cresci numa periferia, eu sou filha de uma mãe solteira, educadora, né? E cresci nesse espaço muito cerceado pelo medo, né? Essa coisa de ser uma mãe solteira, somos 3 irmãos, né? Eu sou a mais velha de 3, e tenho outros 2 irmãos mais novos. Então a gente tinha muito esse universo da casa e da escola, que é o lugar, né, que minha mãe, como educadora, ela trabalhava pertinho de casa. Então, eu cresci muito cercada por esse universo, sabe? Da escola, e minha mãe era professora de educação infantil, então ela estava sempre fazendo brinquedos, ela estava sempre inventando, sabe? Jogos pedagógicos, máscaras, boneco, coisa para poder... Ela sempre foi uma educadora muito engajada, assim, né? E aí tem uma coisa que marca muito essa história, porque isso, na família eu não tenho referência de artistas, né? Minha família, quando chega em Brasília, ela se desloca, né, para cá, rompe com muitas dessas raízes do que seriam as tradições, né? Então eu tenho um avô que ele vinha de uma família de sanfoneiros, mas chega em Brasília, ele vai trabalhar no campo de obras e ele para de tocar sanfona, né? Meu avô era catireiro no Goiás, chega aqui em Brasília, não tem mais catira, ele vira porteiro de um hotel e perde essa referência cultural. Então, esses apagamentos dessas raízes, dessas referências culturais, ela é muito presente na nossa história aqui na cidade grande, imagino que aí também, né? Eu não cresci com essas referências, né, de ver minha família brincando, atuando, mas eu cresci vendo a minha mãe nesse lugar de educadora inventando coisas, né? E aí uma coisa que marcou muito foi quando eu conheci Mestre Zezito, que é um palhaço do Ceará, um palhaço muito querido, ele é um grande mestre, né? Ele já se encantou, mas ele é uma referência muito forte aqui na nossa cidade. Ele, junto com o Carroça de Mamulengos, né? A família Carroça de Mamulengos, então eles tinham aqui em Brasília um porto, né? De passagem, de travessia. E Mestre Zezito fez um trabalho com os educadores na rede municipal, né, de educação, na época pelo Sindicato dos Professores, e aí eu, acompanhando minha mãe, eu era criança, fui fazer um ciclo de oficinas com o Mestre Zezito para aprender a construir brinquedos tradicionais, e aí o mestre, né, brincava palhaço. Então foi quando eu abriu esse universo, assim, de ver os bastidores do universo do circo, que até então eu nunca tinha, só tinha, né, visto o circo ali. Vai, assiste, né? Lá no PSU sempre teve circo, sempre passavam famílias de circo, então eu sempre tive muito esse encantamento com o circo. E aí conhecer o Mestre Zezito, conhecer um palhaço, ver ele se montar, ver ele fazer os brinquedos, ver ele fazendo as mágicas, foi uma coisa que marcou muito a minha infância. E aí minha mãe guardou esses brinquedos populares durante muito tempo em casa. E aí a gente tinha os brinquedos e a gente tinha bonecos também, os bonecos de Mamulengo, que o Mestre Zezito também brincava boneco. E minha mãe fazia boneco de papel machê. Só que aí eram coisas, tipo assim, que minha mãe guardava lá em cima no guarda-roupa, era tipo um baú do tesouro, entendeu? Que a gente não podia mexer, porque eram os brinquedos do Mestre Zezito. E aí, cara, eu cresci com isso, assim, de que, tipo assim, essa riqueza que era esses brinquedos e esses bonecos. Então, quando ela deixava, o dia que ela deixava a gente brincar, era tipo o dia especial, que era toda uma preparação, vamos abrir o baú dos brinquedos da oficina do Mestre Zezito. Então, de alguma forma, eu sinto que isso foi criando, né, no meu sentimento, assim, esse valor pelo brinquedo, de entender que isso era uma coisa valiosa, de que isso era um tesouro, de que isso era uma coisa importante, que a gente precisava guardar, proteger, esconder, não pode deixar as crianças ficar mexendo e tal, né? E aí eu acho que a partir daí começa, assim, a criar esse imaginário, né, assim, dessa brincadeira do circo e tal, enfim, aí isso vira, né, adolescente, rebelde, vou pro rock and roll, tal, curtir com a galera, matar a aula, periferia, aquela coisa toda, né, do universo, vários amigos aí da marginalidade, né, da Ceilândia. E aí eu rompo muito com minha mãe, rompo muito assim, mas vou para esse universo da rua, que até então era colocado como um lugar perigoso. Pra gente que cresce na periferia, a rua não é um espaço seguro. Então, para mim foi um longo processo de aprender a estar na rua,
aprender a malandragem da rua, aprender que o meu corpo de mulher poderia estar na rua de forma segura, né? E isso se deu muito mesmo pela rebeldia, eu tive que ir contra as regras para poder estar nesse espaço da rua, né? De circular, de poder pegar um ônibus na madrugada, né? De poder ficar numa praça tocando violão com a galera, tipo assim, isso era totalmente, meu Deus, a menina enlouqueceu, né? Eu lembro da minha mãe, tipo assim, gente, a menina pirou, agora ela quer viver na rua com os malandros. Mas era esse sentimento, né? De como o meu corpo, como eu posso abrir espaço para esse corpo existir aqui na rua, né? Então foi uma grande escola, ali a malandragem da rua mesmo. E aí quando eu fiz 17, 18 anos, eu passei na universidade. Eu matava aula, mas eu estudava também, porque minha mãe era professora, então eu tinha essa cobrança de que tinha que tirar nota boa. Então eu estudei, fiz cursinho e tal, porque eu tinha muito essa coisa de que eu queria muito estudar, eu queria muito ir para a universidade, né? E aí eu chego na universidade para o curso de letras. Mas quando eu chego no curso de letras, tinham começado oficinas de teatro no Ponto de Cultura aqui em Taguatinga. Então, a gente tinha no Mercado Sul um ponto de cultura que chama Ponto de Cultura e Invenção Brasileira, que era coordenado pelo mestre Chico Simões, que é o mestre mamulengueiro aqui da nossa cidade, que vem também dessa linhagem calça de mamulengo, os mestres Zito. O Chico, ele viajou muito tempo junto com o Babal, fazendo essa circulação nordeste, de estar aprendendo com os mestres, com as mestras, né? O Chico tem a família também de ascendência da Paraíba e tudo mais. E aí, quando eu conheci o Ponto de Cultura, então eu tinha acabado de entrar na universidade e conheci o Ponto de Cultura também. Aí eu vi o mamulengo. Cara, aí quando eu vi o Chico brincar o mamulengo na escola, tipo assim, 500 crianças e uma pessoa dentro de uma tolda com bonecos fazer o que ele fazia, sabe? A magia acontecer. E aí ele brincava mamulengo e brincava palhaço também, que ele tem o palhaço Mateus. Ele é um Mateus também, então o palhaço dele é o Mateus da Lelé Bicuda. Ele chegava com o Mateus, fazia a brincadeira ali, as mágicas, entrava pra dentro da tolda e brincava o mamulengo. Aí eu pirei, né? Eu falei, gente, olha isso, olha o que esse cara tá fazendo com uma mala de boneco, um figurino, tipo assim, eu falei, gente, isso é muito, muito poder, é muito poder. Então foi um grande encantamento, e um grande encantamento pela mestra Tetê, porque a Tetê era a pessoa que fazia os bonecos, que construía. E aí eu lembro de chegar no Ponto de Cultura e tá lá aquela mulher com as ferramentas na mão, montando, desmontando, ela construiu uma cozinha do lado de fora do Ponto de Cultura e fazia uma festa na rua. Foi assim que eu conheci, né? Eu cheguei, era uma festa na rua, a festa no beco. E a Tetê cozinhando ali um panelão de caldo para distribuir para todo mundo. E montando e desmontando coisa e tal, e carregando. E aí eu olhei para ela também e falei, gente, que mulher é essa? Fiquei muito encantada, né? Por esse poder que a Tetê tem. Aí ela peça a bênção para ela, assim, ela é uma mestra mesmo esse poder de intervenção nesse lugar, sabe, da rua. A Tetê é aquela figura que ela fecha a rua e ela bota os bonecos gigantes e ela bota todo mundo com máscara e fala, gente, bora fazer um carnaval, né? Tanto que aqui em Itaguá eles criaram um bloco, Mamãe Itaguá, que era essa história, entendeu? Junta a galera aqui, vamos pra rua, bota uns cones, fecha a rua. Ela já tinha os contatos, ela já tinha tudo armado, entendeu? O esquema, pra ninguém perturbar, porque ia ter festa na rua. Essas são minhas duas grandes referências, né? O Chico e a Tetê, quando eu chego pra brincar. Isso eu, moleca doida, 17 anos, sabia nem de nada, tava assim, né? Onde é que eu vou? E aí eu vivo um conflito muito forte, porque eu chego na universidade e eu não me identifico com os corpos na universidade, sabe? Eu saía da Ceilândia, eu pegava um ônibus, eu ficava 2 horas dentro de um ônibus para chegar na universidade. E aí quando eu chegava lá, o curso de letras, e aí depois eu consegui até mudar, fiz uma transferência, fiz a prova lá e consegui mudar para artes cênicas.
Só que, cara, o curso de artes cênicas, na minha época, eu fui a segunda geração de cotas. Eu entrei, né, pela cota como parda. Era um curso muito elitizado, muito, muito. Então, não tinha... Era assim, a sensação que eu tinha era que a galera falava outra língua, sabe? Eu não conseguia criar vínculo, eu não conseguia me conectar com aquelas pessoas. Então, no fim de semana, eu tava no Ponto de Cultura, durante a semana eu tava na universidade. E aí começou um grande rompimento dentro de mim, assim, sabe? Nesse lugar de falar, cara, eu sou o corpo da periferia, eu não consigo dialogar. Então, a galera, sei lá, saía todo mundo pra beber lá no barzinho, tal. E aí, tipo assim, eu não tinha grana pra pagar aquela conta do barzinho da Asa Norte, sabe? Esses choques de realidade mesmo. E aí eu vou ficando cada vez mais, colando mais com a galera do Ponto de Cultura, que era uma galera muito diversa. Tinha o pessoal da Quebrada, tinha outras pessoas que vinham também da universidade pra lá, e a gente começa a fazer oficina de mamulengo, oficina de teatro popular, oficina de percussão e oficina de cultura digital na época, né? Que era essa coisa de... Que era oficina, tipo assim, com os hackers, sabe? Conhecendo gente de tudo quanto era lugar, e aí foi uma época muito efervescente, né? Porque foi a época que tava tendo encontros, as teias, aí vinha gente de outros lugares do Brasil para visitar o Ponto de Cultura. A gente ia daqui para outros lugares. Então, a primeira vez que eu andei de avião foi para um evento pago pelo Ministério da Cultura. Foi o Fórum Mundial de Educação aí no Rio de Janeiro. E aí a gente foi, tipo assim, eram os jovens, nós éramos a Jovem Agente Cultura Viva, né? Aí a gente foi um bando dentro do avião, tacando terror dentro do avião, cantando, batucando. O mestre Zé do Pif foi com a gente. A gente fez um forrozão dentro do avião, foi um negócio assim, e foi muito legal, né? Então, o Ponto de Cultura começa a me pegar mesmo nesse lugar dos vínculos, dos afetos, dessa possibilidade de construir comunidade e apresentar essa possibilidade de geração de renda, da gente entender a arte também como trabalho. Então, a gente começa a entender essa questão de edital, de projetos, né? Como que se vive de arte, que era uma coisa que eu nem fazia ideia que isso era possível, né? Isso não estava na minha expectativa de vida, vou virar artista, não tinha isso. Isso vai sendo construído à medida em que eu vou vivenciando ali com esses mais velhos, né, com essa galera do movimento cultural que já tinha aberto caminho. Então, Chico, Tetê, Zé Regino, Miquel Paz, eles eram um grupo de teatro, que era o grupo Retalhos, isso nos anos 60, sabe, galera que enfrentou a ditadura militar. Então, eles vinham sabe, já trazendo toda uma bagagem pra gente que era uma nova geração, de olha, se vocês quiserem viver disso, é possível. Agora, você tem que assumir um compromisso com a brincadeira. Você vai montar um brinquedo? Tem espaço para todo mundo vender seu mamulengo, sua contação de histórias, seu espetáculo de palhaço. Agora, você tem que se comprometer com isso, né? Que era muito esse lugar de formação política também. Entender que isso era uma bandeira política, né? Que trabalhar com cultura popular não é só a brincadeira. E aí é onde chega a pedagogia griot também, porque aí nessa mesma época estava tendo a ação griot, que era uma ação nacional dentro do movimento de Pontos de Cultura, para fazer essa atuação política junto com mestres e mestras de tradição oral, para ir trabalhar em escola. Então, quando eu entrei na brincadeira, eu já entrei entendendo que era uma responsa, sabe? De que pra estar ali tinha que pedir benção, sabe? De que pra estar brincando, você tinha que aprender a história dos mais velhos para poder contar, né? Então, o Babau trazia muito isso também pra gente, né? Toda a história do Carroça. O Carroça sempre circulou com muitos mestres, né? Trazia esses aprendizados ali do Ceará, do Cariri, e o próprio Chico com o mamulengo, né? Então, é aí que começa, e aí chegou um momento, acho que com um ano, assim, que eu tava nesse conflito universidade, Ponto de Cultura, eu deslumbrei mesmo e falei, quer saber? Não vou continuar na universidade. E aí recebendo muito esse respaldo que a pedagogia griot dava de que é possível construir outros caminhos fora da instituição, fora do espaço formal de educação, né? Que a tradição oral também é um lugar, também é uma escola. E aí eu tava nessa época eu tinha feito 19, eu já tava com 20 anos, e aí eu faço uma viagem pra Bahia, pra Chapada Diamantina, que é onde nasce a pedagogia griot e tal, e é onde tem um circo, que é uma grande referência de escolas, de circo-escola, que é o Circo do Capão, lá na Chapada Diamantina. E aí quando eu cheguei lá, aí pronto, aí foi aonde eu atravessei a terceira margem do rio e fui embora, assim. Falei, cara, agora
agora é aqui. E aí eu largo a universidade e fico 6 meses morando lá no Circo do Capão. E aí pronto, aí tudo mudou e aí eu construí uma outra perspectiva pra mim, que era tipo assim, é isso mesmo, eu vou construir um brinquedo, uma brincadeira e eu vou fazer disso aqui um caminho de vida, assim, né? Então foi nesse momento que eu tomo essa decisão, quando eu fico lá no circo, aí conheço gente de vários lugares do mundo, né? Vários palhaços, aí galera Latinoamérica, viajante, né? O pessoal que tava nessa pegada mesmo de viajar, de passar chapéu. Aí pronto, aí abre-se um portal. E aí eu coloco isso como um grande marco, né? Que foram os 21 anos ali, quando eu fiz essa escolha mesmo de sair da universidade. E aí fui-me embora, fiquei lá um tempo, volto para Brasília e quando volto, já volto nesse lugar de bora montar uma brincadeira e bora caminhar. Mas aí a vida, como ela é, eu engravido quando eu volto. E aí então eu me torno mãe, né? Eu fui mãe com 23 anos e o meu namorado na época, né? O pai do meu filho, Thiago Francisco, a gente monta um mamulengo fuzuê. E aí a gente passa, né, a brincar juntos, só que é isso, aí eu viro mãe. E aí quando eu viro mãe, a brincadeira ficou pra ele e eu fiquei com filho. E aí eu entendi que eu era uma mulher e que isso tinha um peso. Que eu era uma mulher, que eu era uma mãe, que eu tinha um filho, que aí as coisas ressignificam. Então o plano de sair para viajar, rodar a Latinoamérica com brincadeira, chapéu e rua fica engavetado porque agora o projeto eu preciso criar uma criança. E nisso surge a Casa Moringa, né? Eu me separo do pai de Inácio e me junto com outras comadres, com outras amigas, com outras mulheres. E a gente cria a Casa Moringa nesse lugar de entender que para nós mulheres estarmos brincando com as nossas crias, a gente precisava estar em bando, a gente precisava estar associadas, a gente precisava criar uma comunidade para a gente. Porque esse lugar dentro da tradição, por mais que a cultura popular seja linda e encantadora, esse lugar não estava dado, não estava reconhecido pra gente, né? Aí é quando a gente percebe que a maioria das nossas mais velhas, mulheres mais velhas do movimento cultural, se tornaram produtoras culturais, mas os artistas, os brincantes, na sua maioria eram homens, e que as mulheres é quem faziam o papel de estar ali no suporte, na sustentação, escrevendo os projetos, criando, montando, mas quem recebia o reconhecimento e quem estava na cena eram os mestres, né? E aí começa toda essa história, então, da gente questionar esse lugar de, opa, peraí, mas então porque a gente é mulher, porque eu sou mãe, porque eu tô amamentando, eu não tenho espaço para mim, não tem espaço para o meu filho, como é que eu vou pra rua, como é que eu vou abrir uma roda na rua com uma criança? E aí é a partir daí que surge a Casa Moringa, e aí a gente aterra ali na comunidade do Mercado Sul, começa a trabalhar mesmo comunitariamente, muito trabalho em escola, então a construção do nosso trabalho ele se deu essencialmente na comunidade e em escola, porque tinha esse contexto da gente estar com as crianças. E aí quando Inácio completa 12 anos, então a Casa Moringa surge quando eu tava pra parir, eu tava de 8 meses, quando a gente criou a Casa Moringa, 7 meses, então por isso que ela tem 12 anos, porque 12 anos é a idade de Inácio, então sempre que Inácio faz aniversário, a Casa Moringa faz aniversário também. Quando ele fez 10 anos, aí eu falei, opa, acho que agora dá pra carregar o menino na viagem, né? E aí ele já tava também brincando, ele criou uma figura pra ele tem o Vaqueiro Espacial, que é o personagem dele, que ele brinca com a burrinha e tal. Eu fui entendendo que, opa, agora ele tá grande, agora dá pra gente encarar essa história. E aí é quando eu escrevo esse projeto, vou atrás, né, de conseguir um recurso para poder fazer a caravana das lembranças, entendendo que eu ia fazer essa viagem com o Inácio, com as amigas, com mais gente, né, para poder viver esse sonho, porque na verdade foi um grande sonho que ficou engavetado, né, de ir no Nordeste visitar as mestras, visitar a sede dos brinquedos, né, a raiz dos brinquedos. Esse negócio mesmo de ficar procurando as lembranças. Tava conversando com uma comadre minha e assuntando que tem umas lembranças que é bom a gente esconder mesmo. Enterrar
bem no profundo, sabe? Aquelas coisas que você tenta resolver, mas não resolve. Aquelas coisas que você tenta dar um jeito, mas não dá jeito. Tenta consertar, mas não conserta. Enterra, sabe? Enterra no profundo mesmo. Porque aí a terra cumpre a sua sina. Então aí que a gente chega na Caravana das Lembranças, 10 anos depois, e aí a gente fez essa travessia, que foi uma grande realização, assim, foi de um sonho que foi sendo, né, cultivado, e eu sou muito feliz de ter feito nessa travessia, e voltamos, e aí quando a gente volta, a gente decide também fortalecer esse movimento comunitário do grupo, que a gente vem construindo, essa história que a gente vem construindo aqui, né? A gente tem uma história aqui no DF, né? Desses 12 anos. E aí a gente está nesse momento agora, de estar também numa montagem de espetáculo, né? Então o grupo que éramos só 5, hoje a gente está com 15, quase 20 mulheres, né? Reunidas para montar essa brincadeira, que a gente quer montar uma brincadeira coletiva, né? Agora, assim, que a gente... Meio que cada uma tinha seu brinquedo, né? A Fabi tem uma mlenga, eu tenho a contação de história e tal, e agora a gente está criando um brinquedo todas juntas. É uma escolha política a gente falar é um brinquedo e não é um espetáculo. Passa por esse lugar de ter rompido com a universidade e de ter rompido com várias críticas à forma como se faz teatro, dentro da instituição, né, de como é montada a cena, do que é teatro, né, esse lugar de que um ator vai receber tanto, mas aí, o grupo de teatro recebe um cachê de 10 mil para ir lá se apresentar no festival. O grupo de cultura popular, que a gente tá falando aí de 20, 30 pessoas, a galera paga o ônibus e dá uma ajuda de custo, sabe? Porque é quase como, tipo assim, a gente tá fazendo um favor pra vocês, de abrir espaço pra vocês irem lá se apresentar. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão de não estar na universidade, eu entendi que meu cachê ia ser menor. Entendeu? Assim? Que era uma conversa que o Chico tinha muito com a gente, né? Tipo, olha, isso que a gente faz não é visto, não é reconhecido como teatro, mas a gente sabe que é. Então, teve um projeto mesmo que a gente fez, chamava Teatro é Popular, que é essa discussão, assim, então o que é esse jeito do teatro popular, né? Então, por que o teatro que é feito pelo povo, ele é menor, ele é menos importante, ele é folclórico, ele é, né? Todas essas discussões que esse olhar preconceituoso mesmo, né, que existe para com as culturas populares. Que até esse termo cultura popular também, hoje a gente está discutindo, né? Se é esse mesmo, porque ele não diz, ele não representa, né? Então, porque a gente está falando de uma diversidade muito grande, a gente está falando dos reisados, a gente está falando da capoeira, a gente está falando das manifestações afro-indígenas, religiosas, a gente está falando de um monte de uma diversidade imensa. Então, ele também não dá conta, esse termo, né? Mas, enfim, daí é um pouco melhor do que folclore, que antes era folclore, ainda era pior ainda. Mas é sempre com esse lugar de diminuir, sabe? Então, espetáculo é o que é feito no teatro e é importante e tem valor. Cultura popular é o que é feito no terreiro, na rua, na escola, né? É o pessoal que vai lá na escola e faz um negocinho lá, aí faz de qualquer jeito, é como se fosse, tipo assim, é uma coisa que é feita de qualquer jeito, é uma coisa que é feita como se não tivesse técnica, como se não tivesse esmero, como se não tivesse trabalho por trás, sabe? E a gente sabe que, e aí eu tenho aprendido isso cada dia mais, e isso foi um processo assim, de eu também decolonizar o meu próprio olhar, porque eu também não compreendi a profundidade do que era um brinquedo quando eu comecei, sabe? Então, quando eu comecei, eu tinha uma coisa super, não, gente, bora lá, a gente vai lá, se joga, faz, pega o pandeiro, bate lá o pandeiro e tal. Aí, sabe, à medida que eu fui me comprometendo com esse lugar de não tô mais na universidade. E aí eu lembro muito da música do Chico Science, aquela que ele canta assim: a responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro, de você manter-se inteiro. Então a responsabilidade de tocar o meu pandeiro, e aí de olhar e falar, caramba, velho, eu preciso aprender a tocar esse instrumento real, oficial, né? Porque como que eu vou fazer então com que esse pandeiro se torne o meu instrumento para poder passar um chapéu na rua? Então eu tenho que realmente fazer algo muito
muito legal com esse pandeiro, né? E aí com os palhaços, né? A gente aprende muito isso, tipo, os palhaços de rua, né? Quem me ensinou muito sobre isso foi o Valentim Flamini, que é um palhaço argentino, né? Que vem dessa linhagem Tchakovac, os calerreiros, né? Os palhaços de rua, assim. Que é o pessoal que vai pra rua fazer o corre mesmo, né? Vai ali pro sinal, vai pra dentro do ônibus, vai... esse circo que tá na rua, né? E aí tem esse lugar, assim, não é espetáculo, né? Não é visto como espetáculo, né? Porque isso é como se fosse, uma coisa menor. Mas o que a gente vem entendendo, e é isso assim, isso eu tô falando que é uma coisa que eu fui entendendo ao longo dessa trajetória, né? Quando eu comecei, eu também não entendia. Que é muito mais sério do que a gente imagina brincar. Assim, sustentar uma brincadeira, ter uma brincadeira. Né, isso que aqui a gente tem o exemplo do mestre Teodoro, que é quem trouxe o Bumba Meu Boi pra cá, pra Brasília. E que, tipo assim, a família inteira, todos os filhos, toda a vida dele, entende? Ele dedicou para sustentar um Bumba Meu Boi. Você sustentar um mamulengo, você viver do mamulengo e o mamulengo ser sua vida, sabe? Assim, esse lugar onde a brincadeira e a vida realmente vai se integrando. Isso é muito grandioso, porque é isso, não é? A galera não é um ator ou uma atriz, entendeu? A gente não tá falando de um espetáculo que o mestre faz, não, a gente tá falando da vida dele, entende? Aquilo ali é a vida dele. E aí é isso que eu também tenho entendido, sabe? Assim, e cada vez eu falo, tipo, caramba, velho, tipo, isso tá virando a minha vida. Aí vai pra um lugar do sagrado mesmo, assim, do brinquedo como é sagrado, sabe? Porque é sobre uma escolha de um modo de viver e de entender o mundo pela brincadeira, pelo brinquedo, né? Pelo fazer. Não é só espetáculo, porque realmente vai estar na rua, vai estar na festa de aniversário, vai estar na festa de casamento, sabe? Esse lugar que vai permeando a vida, sabe? Vai estar num churrasco que a gente faz aqui no fim de semana e já vira o samba e já vira a brincadeira e aí já bota o boneco no meio, sabe? Começa a virar a vida da gente, assim, né? E aí sim, é isso, escolher chamar de brinquedo passa por esse lugar de afirmar a importância disso, né? Mas é abrir caminhos também, entende? Porque as pessoas realmente não entendem quando a gente fala, é o brinquedo, sustentar um brinquedo, sustentar uma brincadeira. É quase como a gente criando essa linguagem para falar desse jeito do popular de fazer o teatro, sabe? Esse teatro que tá na vida das pessoas, que ele não tá só no palco. E assim, aí hoje eu também não tenho nada contra o espetáculo. Hoje eu tenho falado que o nosso trabalho é um espetáculo, brincadeira. Porque também me interessa estar no palco, uma vez que o palco é um lugar de poder, é um lugar onde tem os festivais, é onde circulam os recursos, né? Todo esse pensamento, a gente sabe da importância também dessa arte contra um lugar de resistência, ressignificação de muita coisa. Então não é ir contra o teatro, mas nesse lugar da gente também afirmar outras, né? Outras formas, né? Isso que a universidade fala, as outras epistemologias, né? Outras narrativas. As formas importantes. Eu saí da universidade, mas eu continuo lendo, viu? A brincadeira como uma bandeira, quase como uma bandeira também, sabe? Como barganhar tristeza por alegria. Eu falei, não! Agora cutucou o subterrâneo, né? Que é isso, aí são várias camadas, né, gente? E acho que a gente que lida com esses entremundos, né? Vida e morte, sagrado e profano, centro-periferia, né? Acho que todos os corpos em transe, né? Os corpos que transitam, os corpos mediúnicos, né? Os médiums, os que fazem a mediação, né? De cá pra lá, daqui pra lá. A gente sempre vai ser muito atravessado por esse lugar aí, né? Dor e alegria, né? Tristeza, alegria, vida e morte. Uma coisa, assim, que me vem quando a gente fala disso é essa conexão com essa ancestralidade mesmo, né? Da qual eu me sinto, assim, uma continuidade, uma herdeira, né? Então, até quando me apresentei, assim, que era
aproveitar esse momento para pedir a bênção, né? Minha mãe, Vilmária Meirelles de Jesus, minha avó, Ana Cândida de Jesus, a minha bisavó, Geralda de Jesus, e a minha tataravó, Sofia de Jesus, né? Essa mulher que foi aldeada, né, lá em Minas Gerais. Então a gente está falando aí de corpos muito marcados por dor e violência. Eu venho de uma linhagem feminina de corpos muito violentados, muito abusados, muito machucados, né? E aí como que a gente recebe isso e gira essa roda, né? Aí é onde eu vejo a brincadeira mesmo como uma tecnologia social, política, espiritual, mítica, enfim, assim, são muitas camadas, né? Então, por isso que, sabe, falar da brincadeira, do brinquedo, assim, é porque são muitas camadas. Então, não é só um espetáculo, mas dentro da brincadeira tem várias camadas de coisa acontecendo ali, porque você tem um tambor. O tambor significa, sabe, tem uma linhagem de elementos do que é aquele tambor. Você tem um berimbau, você tem uma linhagem de elementos do que é aquele berimbau. Você tem um boneco esculpido numa madeira. Aí você pensa, a linhagem de pessoas que esculpiram bonecos para que, sabe, para que chegue até hoje um boneco esculpido, um tambor esculpido numa madeira, né? Toda essa tecnologia organizada para a gente poder fazer uma roda e se apresentar e brincar. E aí eu vejo que todos esses cuidados que a ancestralidade teve de entregar pra gente de uma forma organizada um tambor, um boneco, um instrumento, uma roda, um bordado, todas essas miudezas, todos esses detalhes, eles organizam ali um espaço que é um espaço muito poderoso de transformação, de dor em alegria, porque era isso que os ancestrais faziam, sabe? Porque quando a gente está falando dessas representações, dessas tradições que bebem aí todo esse arcabouço afro-indígena, a gente está falando de corpos que foram sequestrados, violentados, né? Tudo isso que a gente sabe aí, né? Escravizados, e que não pararam de brincar. Então, se a gente pensar, olha o poder disso, né? Isso eu aprendo muito na capoeira, né? A galera jogava capoeira no final de um dia exaustivo de trabalho, em estado de escravidão. E você jogava a capoeira como o momento onde você fazia a transmutação, onde você fazia aquela roda girar de toda aquela dor para, sabe, tenha um sentido da gente continuar vivo ali. Então era num canto, numa ladainha, enfim, um samba, todas as tradições. E o Mamulengo tem uma história muito forte disso também, né, uma versão do mestre Ginu, que ele conta de como surgiu o Mamulengo, que surgiu também na senzala, nesse contexto, né, de um negro escravizado que apanha até quase a morte, e aí, virado com muito ódio do coronel, ele pega um pedaço de madeira e começa a esculpir a cara do coronel no pedaço de madeira. E aí ele vai ali na senzala e começa a brincar, ele faz um boneco com a cara do coronel, um boneco com a cara dele, começa a imitar, zombar do coronel na frente ali junto com a família, entendeu? Zoando o coronel ali com o boneco na mão. Ali, ele estava, sabe, barganhando essa dor por alegria. Ele pega toda essa violência, toda essa maldade, toda essa crueldade que estava ali, né, sobre o corpo, sobre esse corpo, coloca dentro do brinquedo a resposta dele a essa violência, né? Então, quando a gente pensa nisso, assim, historicamente falando, é muita coisa, sabe? É muita coisa que tem numa roda. É muita coisa que tem num brinquedo, assim. Que são muitas e muitas e muitas camadas que a gente não faz ideia, que é o que a gente fala, é o mistério, né? E aí é onde se aproxima muito do que a gente vive mesmo nos espaços do terreiro. São muitos mistérios, são muitas camadas. E que a gente só vai entendendo conforme vai vivendo. Então, para mim, quando você me pergunta assim, como barganhar a tristeza, né, pela alegria, é na roda, por esse poder, por essa magia que a gente herdou da ancestralidade, assim, como uma ferramenta mesmo, é uma tecnologia, sabe? Igual a gente tem aqui o computador, o celular, é uma tecnologia que eles deixaram pra gente, assim. Eu vou falar, assim, do meu lugar aqui, tá, gente? De fala como mulher cis, pessoa com útero, né? Mulher que sangra.
E aí, para mim, esse ponto é um ponto muito importante quando a gente vai falar desses corpos, né, femininos, assim. Essa relação mesmo com esse fato biológico que nós mulheres sangramos todo mês, de que nós mulheres morremos todo mês, sabe? Esse ciclo que a gente vive que tá aqui organizado na nossa fisiologia mesmo. E que vai nos ensinando ao longo da vida sobre morrer. E aí, quando eu pari também, eu sinto que foi um grande portal, assim, da vida e morte, né? Não sei se alguma de vocês já tiveram essa experiência. É uma experiência também que é um atravessamento aí desse lugar, assim, né? Vida e morte é o mesmo lugar, né? É o mesmo lugar, assim. Então, você tá ali, né, você falou do nascimento, e aí eu acho que tem muito a ver com todos os processos criativos que a gente vive. Né, para algo ser criado, algo tem que morrer. Todo esse princípio que vem aí das antigas religiões matriarcais, sabe? Que vem dessa ciência da floresta, que vem desse princípio da totalidade da vida, né? Que tá tudo ligado, interconectado e que tem sempre algo morrendo e algo nascendo. Então, se a gente está criando algo também está morrendo, né? E eu acho que isso, para nós, que corpos com útero que sangra, isso fica muito marcado, sabe? Na nossa vivência, assim. Sempre tem algo sempre tem uma camada que tá soltando, sempre tem uma despedida, né? A morte me traz muito esse sentimento da despedida, sabe? É como se, pra gente estar vivo, a gente tem que estar também o tempo todo se despedindo de algo, de alguém, de uma ideia, de um pensamento, de um sentimento. E o processo criativo, ele só acontece se você abraçar a morte, se você abraçar esse desapego, né, de alguma forma, de certezas, de fórmulas, de modelos, né? Então o tempo todo você tem que estar numa disponibilidade para morrer, assim, para descamar, para soltar, né? E aí, em níveis mais profundos, é isso, à medida que a gente vai integrando, né, esse processo criativo com nossa vida, com a forma da gente ver, acho que quem é artista vai criando mesmo uma intimidade com a morte, sabe? Eu acho que a arte nos convida a isso. Então, não só, né, nós mulheres com útero, mas acho que todo mundo que vai para esse lugar do criar algo, né, vai precisar dar esse abraço, esse beijo aí com essa senhora, com essa energia que tá aí, né, porque só existe a vida porque tá, né? Eu sempre me lembro das composteiras, quando a gente fala de morte, sabe? Cultivei composteira durante muitos anos em casa e essa coisa de você ver, né, a putrefação e o processo de deteriorização é o que dá origem à terra que você vai depois usar para plantar um negócio. Então, para poder ter a terra, tem que ter essa decomposição, essa morte, essa putrefação, os vermes, sabe, as bactérias, os fungos, um negócio que fica ali, que você fala, gente, que é isso? E aí o negócio vai se transformando. Olha que potência isso, né? E aí eu acho que a gente tem muito para aprender nesse lugar, sabe, de entender a morte como uma mestra, entender a morte como um lugar de sabedoria, porque aí atravessa várias coisas, né? O envelhecimento, a forma como a gente lida com a velhice, a forma como a gente lida com as mortes, né, das pessoas queridas e dos entes queridos, a forma como a gente lida com as separações, né, com as finalizações das fases da vida, né? E a gente perdeu isso, né, gente, essas ritualísticas. Então, mais uma vez, eu trago, né, evoco aqui, peço a bênção a toda essa ancestralidade que está organizada nos rituais mesmo, né? Porque eu sinto que é nos rituais que a gente vai aprendendo sobre morrer, nascer, porque é como se tivesse um manual, sabe, da vida, morte e vida, que está organizado nos rituais. Eu mesma, eu tenho aprendido muito, assim, a dar muito valor, sabe, aos rituais e a ritualizar a vida. Assim, nas pequenas coisas mesmo, sabe? De entendendo que ritualizar organiza o que essa fúria, essa força da vida, morte, que a gente se assusta, porque dá medo, com certeza, é assustador. É isso, você vai para
por um parto é assustador, né? Você vê uma pessoa morrendo, é assustador. Tipo assim, a gente tá falando de um lugar que dá muito medo. Mas eu sinto isso, sabe? Que os rituais são formas da gente estar se preparando para lidar com essas energias. E acho que a gente que trabalha com arte, para que a gente possa estar criando, isso precisa estar também, sabe? Essas ritualísticas, esses cuidados, esse abraçar esse ciclo vida, morte, vida, sabe? Ele precisa estar, assim. Porque é aí que a gente chega na vida mesmo, é quando a gente passa pela morte. Aí, né, isso que a gente fala no teatro, estado de presença, o estado de estar vivo, né, de se sentir vivo, ele passa por abraçar essas perdas, essas despedidas, essas dores, né? Mas é isso, nada, né? Falando aqui é tão lindo e tão fácil, né? Mas você sabe que não é fácil, né? Mas pra mim isso é uma escola mesmo, é a escola iniciática da vida, sabe? Aprender a morrer pra gente poder viver. Eu me sinto, assim, me preparando, eu me sinto. À medida que cada passo que eu dou de coragem de ir atrás do meu desejo, né, do meu sonho, daquilo que eu quero viver, toda vez que eu falo assim, não, eu quero viver isso, eu sinto que eu dou a morte dá uma cheiradinha aqui no cangote, assim, sabe? Tipo, você quer viver? Então sente aqui o friozinho da morte, né? Toda vez que a gente vai realizar um sonho, vai realizar um espetáculo, vai botar um negócio ali, cara, a sensação que dá é que uma coisa tá morrendo, assim, é um rasgar ali, né, do se botar na roda, do ego, sabe, de tudo, cada espetáculo que a gente apresenta, cada criação que a gente bota no mundo é um rasgar de muita coisa, né, então nesse sentido eu me sinto me preparando, porque cada criação é uma pequena morte também, né, não sei, assim, barganhar, eu acho que a gente não barganha com a morte, sabe? Porque ela é muito imperativa, ela é, sabe? O que eu acho que a gente faz é aprender. Eu acho que existe a ilusão de que a gente tá barganhando com a morte, entendeu? Acho que as pessoas acham que estão enganando a morte, assim. Tipo, é isso, eu vou fazer aqui passar meu creminho aqui pra esconder as marcas da idade. Ou qualquer coisa assim, entende? Assim, tipo, a gente acha que tá enganando a morte, assim, mas a gente não tá. Eu acho que é isso. Eu acho que isso é motivo de brincadeira. É pra gente rir, é pra gente contar história, pra gente fazer teatro, é pra gente brincar. Mas na vida eu acho que a gente não barganha, não. Assim, não tem conversa, cara. A morte é a senhora da vida. O que eu acho que acontece é que a gente vai aprendendo a viver. Né? E nesse processo de aprender a viver, aí a gente vai, por exemplo, a maternidade. A maternidade é um lugar profundo de abraçar a morte, assim. Porque, eu vou dar um exemplo bobo, mas, por exemplo, amamentar. Eu sou uma pessoa vaidosa, entendeu? Filha de Oxum. Então, assim, que é a primeira questão que eu pensei quando eu fui amamentar? Meus peitos vão cair. Como é que a pessoa vai ficar depois? E depois? Vou ficar lá, né? Como é que fica a pessoa depois de ficar 3 anos amamentando, gente? Aí, é uma morte. O abraçar para sustentar a vida, né? Então, para sustentar essa criança que precisa crescer saudável, com anticorpos. Então, todo um convencimento da importância da amamentação para deixar morrer essa vaidade juvenil de que eu tenho que viver a vida com peitinhos empinados. Todos esses momentos que a gente se confronta, sabe, com o quanto a gente está disposto a se dar para o seu sonho. Sabe? Quando você está disposto a se dar pro que você realmente acredita. Nessa hora, que aí é isso, é você querendo muito viver o que você deseja, o que você acredita, a morte vai te cobrar um preço. Alguma coisa fica para que você possa viver o sonho. Então, para que eu pudesse viver a caravana, o meu sonho da caravana, de fazer essa viagem, né, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu deixei morrer várias coisas. Eu estava casada, eu me separei, eu vendi tudo que eu tinha de casa. Eu fiquei, tipo assim, foi um leve surto pandêmico, entendeu? Essa caravana. Mas é loucura, mas tem método, né? Então, como tem método é arte, né? Então, aquilo que a Anísia da Silveira fala, né? Entre loucura e arte, assim, a fronteira é tênue, mas é isso. O que vai dando a firmeza pra gente? Porque tem uma metodologia, tem uma técnica, tem um estudo, né? Então, isso vai dando contorno pra nossa loucura, de modo que vai virando arte, né?
que a gente lapida, uma grande morte de muitas coisas, sabe? De muitas camadas, assim, do que é esse feminino, do que é ser essa mulher, né? Do que é esse corpo na rua. Então, esse corpo em viagem, em trânsito. Então, tipo assim, sei lá, a primeira vez que eu dormi sozinha na Kombi na rua. Passei a noite sem dormir, na verdade, né? Em estado de vigília. Porque o tempo todo eu ficava, qualquer barulho, eu falava, cara, se alguém... Porque eu tava, tipo assim, viajando numa Kombi com tudo dentro, toda a minha vida. Então, essa possibilidade eminente de alguém pegar e quebrar o vidro, abrir, entrar, mexer nas coisas, fazer alguma coisa comigo, com o meu corpo, com tudo que tá, entende? Assim, então, é uma morte de vários medos, é uma morte de várias certezas, né? Pra você poder viver o seu sonho, assim. É sempre um risco, né? Viver um sonho, é sempre um risco criar uma coisa, né? Cara, e se o público não gostar? E se não for bom? Né? Então, todas essas questões que a gente vive, né, nesse processo de fazer nossa arte, sabe? Eu sinto que tudo isso são essas pequenas mortes que a gente vai vivendo, assim, pra poder chegar lá. E não tem negociação. A gente só consegue chegar lá se a gente comprar o bagulho, entendeu? Tipo assim, se a gente encarar essa morte, assim. Todas as vezes que eu subi num palco para poder apresentar uma coisa, falando uma coisa que eu acreditava, que eu sabia que eu não estava só decorando um texto, mas eu estava falando uma coisa que para mim era muito importante ser dita, morria uma parte ali, entende? Descamava uma coisa, assim. E aí, socialmente falando, assim, eu abri mão de um diploma, eu abri mão de uma estabilidade financeira, sabe? Eu abri mão de de ter férias pagas, de ter plano de saúde. Então, minha família hoje tá começando a me respeitar, mas durante muito tempo, minha família olhava pra mim e falava, é uma doida, né? Ela pirou, largou a universidade, fugiu com o circo. Ficou doida, né? Aí hoje em dia, né, depois de ver a construção, assim, né, aí tem um reconhecimento da cidade, do trabalho e tal, aí, opa, né, ela fala, não, nossa, olha lá, ela faz um negócio importante, eu não entendo, até hoje ela não entende muito bem o que eu faço, não, mas é um negócio importante, né? Então, tá no jornal, apareceu no jornal, né? Ah, então deve ser importante. E a gente ri, né? Estamos aqui rindo, mas assim, não é engraçado, sabe? A gente tá falando da precarização da vida do artista, né? Do nosso trabalho, assim, não é engraçado, isso é foda, mas assim, a gente ri porque é isso, estamos aqui barganhando a tristeza pela alegria. E aí, é bom, é ruim... Nem, sabe, eu acho que não é sobre isso, assim, porque eu tenho várias amigas que preferiram, que seguiram, sei lá, o caminho da estabilidade, por exemplo. E elas também pagaram preços de talvez não ter certas liberdades ou não ter certos tempos, né? Que aí eu tive, mas que receberam outras coisas. Então, qualquer escolha que a gente for fazer, né? E aí, Laro e Exu, sabe as encruzilhadas. Qualquer escolha que a gente for fazer, ela vai ter tem aquilo que você tem que entregar, que você tem que soltar e aquilo que você assume. Então, eu acho que nesse processo da gente ter ficado aqui no Mercado Sul, então da gente ter peitado esse lugar, fazer uma ocupação. Ah, que massa, galera, ocupação cultural! Uhul! Meu irmão, vai ver a realidade do negócio lá, entendeu? Assim, é treta, é luta em cima de batalha, entendeu? Assim, eu mesma me afastei nos últimos anos, porque eu entendi que ou eu virava gestora da ocupação, ou eu era artista, entendeu? Porque não dava pra estar lá gerindo uma ocupação e fazer o trabalho artístico, entendeu? Dona Maria, ela me lembrou muitas coisas, né? Todo dia é uma lembrancinha, todo dia é um lembrete. Mas eu acho que, primeiro isso, né? Ela me lembrou que tinham muitos esquecimentos. Essa foi a primeira lembrança. Que tinham muitos fios de história cortados. É aí que começa, né? Entender que, então, é esse vazio, né? Porque eu vinha, né, nesse processo da adolescência, juventude, experimentando muitos vazios, né? Muitos vazios existenciais, muitos vazios de sentido. Eu tinha muita crise existencial, sabe? Eu queria jogar tudo pro alto, embora. Eu fiz isso
3, 4 vezes, assim, de real, de pegar, tipo isso, vender tudo que eu tinha, pegar minhas coisas, aí ia pra Bahia. Aí eu sempre ia pra Bahia. E aí, à medida que eu fui consolidando, né, esse trabalho com a Maria das Lembranças e entendendo que essa responsabilidade do brinquedo, brincar, de entender a brincadeira num lugar também sagrado, de entender que eram várias camadas, né, que não era só uma personagem de teatro, que era muito mais que isso. E aí teve um processo de iniciação espiritual também, né? E aí ela foi me trazendo isso, que na verdade esses vazios, né, essas dores, tudo isso tinha a ver com fios que foram cortados, né, esquecimentos que foram pensados por um projeto colonizador. Então essa clareza, sabe, de identificar isso na minha própria história e falar, caramba, então por que dói tanto, meu Deus, né? Por que é tão difícil? É porque existe um projeto colonizador de embranquecimento, né, de apagamento, de invisibilidade de todos esses corpos, né, negros, indígenas, toda essa história. Então ela me lembrou que eu vivia numa aldeia e me tiraram da aldeia. Essa história que eu falo, né, dessa minha tataravó, que foi é isso que eles falam na família, né, uma índia pegando laço, né, essa história que é muito comum da gente ouvir. Em Minas Gerais, então, Minas acho que foi construída assim, laçando mulheres e levando elas para serem escravas domésticas, né? Então, as nossas mulheres indígenas, elas essencialmente ocuparam esse lugar no processo, né, da colonização. E isso foram lembranças que foram vindo a partir daí, né, da Maria das Lembranças, esse projeto, essa iniciação, né, como griot aprendiz da pedagogia griot, que também trabalha muito com isso, né, com esse lugar, trazer a identidade, a ancestralidade para o centro da questão, né? E aí de entender que o buraco era muito mais profundo, porque a gente estava falando de um buraco estrutural, a gente estava falando de uma questão coletiva de um povo, de um estado, de uma nação, né? Que foi todo montado para esses esquecimentos, para esses vazios que geram muitos níveis de adoecimento. E aí, uma vez que ela me lembrou disso, eu acho que aí eu pude começar a me curar, porque eu entendi que havia um adoecimento, né, nesse lugar que era o lugar da identidade, né, esse sentimento de ninguém-tude, né, a crise da parditude também, né, que também sempre foi um lugar que sempre me doeu muito, né, e eu sinto que essa Maria das Lembranças vem me lembrar que é isso, eu não sou negra, eu não sou indígena, eu não sou cigana, eu pertenço ao que eu sou. Essa frase foi uma frase que uma vez a Maria das Lembranças me disse, assim, você pertence ao que você é. Então, o que você é. Então, toque, cante, dance, faça a brincadeira, porque esse é o seu pertencimento, né? Esse é seu povo, essa é a sua aldeia, essa, sabe? Quando a gente tá ali em roda, cantando, dançando, eu tô na minha aldeia de volta, sabe? Então, a brincadeira também como esse lugar de retorno a esse fio que foi cortado, né? E aí esse é muito o mote também da brincadeira que a gente tá montando aqui, né? Que é esse reencontro com a onça. Então, uma outra lembrança que a Dona Maria me trouxe foi a onça. Entendendo a onça como uma grande ancestral comum a todas essas mulheres, né? Que originárias, assim. Então, a onça que hoje ela é também o símbolo, né? Do próprio movimento indígena, né? Existe esse levante, né? A onça tá aí pra todo lado agora que você vai. Tem onça e coisa de onça e tudo mais, porque eu sinto que é um levante mesmo do inconsciente coletivo, sabe? De reconhecimento dessa memória, desse fio da memória que ele tá se religando, sabe? O Brasil está voltando a ver a si, sabe? A olhar para essa raiz originária que tentaram apagar. Então, assim, fizeram um serviço muito mal feito, entende? Assim, eu sinto que a colonização, né? Você vê, cara, olha como a gente é poderoso, olha como é poderoso tudo isso que a gente faz, assim. Porque eles tentaram de todos os jeitos, véio, de todos os jeitos, das formas mais cruéis e violentas possíveis, acabar com o povo indígena, véio. Estão tentando. E eles não conseguem, entendeu? Não conseguem acabar com o povo negro. Tipo assim, o projeto é todo para extermínio da população negra e indígena, e eles não conseguem, entendeu? Esse movimento dá a volta, entendeu? A volta dessa conta aí, que tá, né, tem um débito aí, né? E aí tá no nível da política, tá no nível social, tá no nível espiritual, tá em vários níveis, né? Que são várias camadas. Então eu acho que a Dona Maria, ela me ensina muito nesse lugar, sabe? Ela me ensina muito sobre decolonialidade, ela é minha grande mestra de decolonialização, assim.
Esse ano eu tô mais quieta, né? Esse ano eu tô quieta aqui. A gente tá aqui no processo criativo. Mas esse ano passado, 2020, 2021 foram anos de caminhada, né? E eu tenho estudado muito sobre essa possibilidade, na verdade, da vida seminômade, como uma dessas lembranças, sabe? Desses outros modos de vida que os nossos ancestrais, na verdade, assim, era super comum, né? Eu já estava no texto falando sobre isso, que foi uma das primeiras coisas que os colonizadores colocaram como pecado, a vida nômade. Porque os povos indígenas, na verdade, eles super eram caminhantes, assim, viviam caminhando, fazendo migrações, né? Tipo assim, na época da chuva, caminha para um lado, a época da seca, caminha para o outro. Aí, então eram povos que estavam sempre caminhando, eles não tinham, tanto que Mas é isso, né, que é a mesma realidade dos povos ciganos também, né, que são povos que até hoje resistem com suas próprias culturas e cosmovisões, porque não são colonizáveis, né, uma vez que estão sempre em trânsito, né. E aí o que eu tenho estudado e buscado, assim, é como estruturar isso, sabe, porque durante muito tempo pra mim, que cresci aqui na periferia sem nenhuma referência de nada disso, era quase como, tipo assim, uma loucura, né? Mucilão! Vou sair de Mucilão por aí na América Latina, pegando carona. Minha palhaça chamava palhaça Carona, porque essa era a viagem dela, entendeu? Ela queria viver de carona na estrada. Mas aí desconstruir essa visão de que é uma loucura, ou de que é algo muito diferentão, e entender que não, na verdade existem ainda hoje, né, os próprios povos de circo, os povos ciganos, os povos indígenas, tem vários povos indígenas que tem ainda, sabe, essa coisa de tipo, passa 6 meses num lugar, 6 meses em outro, sabe, de entender que isso é uma forma, uma cultura, e ela ainda está viva, mesmo não tendo legitimidade, visibilidade, né. Então, uma coisa que foi muito legal na estrada foi a troca com os caminhoneiros. Então, de parar no posto de gasolina, conversar com os caminhoneiros, saber da vida deles, por onde eles andavam. Foi muito interessante, assim. E aí, quando eu voltei da Paraíba, que foi a viagem que eu fiz, foi o percurso que eu fiz sozinha, né? De estar dirigindo a Kombi sozinha. Aí eu vim da Paraíba até aqui. E aí foi onde eu tive mais medão, né? Tipo, caraca, tô sozinha. Mas aí cada parada que eu fazia, que eu sentava pra trocar uma ideia, tinha todo um respeito pelo fato de eu ser uma mulher numa Kombi. Tipo assim, sabe? Eu ficava assim com medo, né? De, gente, como é que vai ser isso? Vou chegar aqui, meu Deus, só tem homem aqui, nesse lugar. Aí entrava... Mas aí eu via essa cultura que existe também do povo da estrada, sabe? Da galera que tá na estrada, que todo mundo sabe que não é fácil estar na estrada, que é um modo de vida e que tem... tem uma coisa muito de uma solidariedade, sabe? Uma pessoa que estraga Então, sei lá, quando a Kombi estragou mesmo, e aí num lugar super difícil acesso, aí só tinha um mecânico na cidade, e aí teve toda uma mobilização da comunidade para ajudar a gente, tipo assim, sabe, uma solidariedade desse povo. Eu tô te ajudando aqui porque lá na frente pode ser eu que vou estar precisando de ajuda também, sabe? E então tem isso que é muito legal, assim, de tomar essa consciência, né, de que, poxa, é um modo de vida também. Só que foi muito desqualificado, né? Você vê mesmo os povos ciganos, como eles são tirados, né? De ladrão, enganadores, né? Tem toda uma coisa, assim, de desqualificar os povos que são caminhantes. Eu acho que tem muito a ver com isso que você tá falando, sabe? É uma estratégia, né? Como é que você domina a gente livre, né? Assim, você precisa botar esse povo aqui, né? Que era essa coisa dos aldeamentos jesuítas, né? Botava todo mundo ali, fechava ali dentro, que era para poder fazer a catequese, né? Então, povos que estão caminhando, como é que você vai catequizar? Se a galera cada hora tá num lugar, né? E aí tem uma coisa que é muito legal também do caminhar, que é você entende a coisa do aprendiz, de que você é sempre aprendiz. Porque cada lugar que você chegar é de um jeito diferente, entende? Você vai ter que sempre chegar pequenininho, entende? Assim, tipo, aqui eu sei um monte de coisas aqui do meu território, que eu sei, que eu sou, que eu faço. Mas aí chego lá em Pernambuco, lá na Zona da Mata, não sou ninguém lá, entendeu? Eu sou pequenininha, miudinha, ó,
fala nada. Agora, quando eu caminho, eu chego ali numa comunidade em território, mano, eu não sei de nada, entendeu? Eu não sei de nada, porque ali a galera já tá fazendo uma outra coisa, que já tem outras regras, que já tem um outro jeito, que aí já tem lá os mais velhos lá, que já tem quem é que manda e tal, e aí você é de fora. Então, essa cultura mesmo do caminhante, ela nos ensina muito sobre ser aprendiz de verdade, sabe? Sobre a humildade de ser aprendiz, ao mesmo tempo que não é se diminuir, sabe? Ao mesmo tempo, tipo assim, eu tenho que abrir minha roda. Então, tipo, sei lá, quando a gente abriu, a roda mais legal que a gente abriu foi lá na ilha de Taparica, com a família do mestre Jaime, que é o mestre de capoeira, e aí as irmãs dele, são 3 irmãs, Dona Nenete é a mais velha, elas têm um terno de rosas, que é tipo um reisado só de mulheres. E aí são ciganas. Lá eles têm essa memória, entende? Assim, de algo que ficou ali, de uma caminhada ali do povo cigano, que ficou ali na região. E aí foi muito legal, porque aí a gente chegou nesse lugar, né? Tipo assim, caraca, estamos aqui só os mais velhos e as mais velhas. Então a gente tá aqui pra ouvir, pra aprender. Só que quando pra eu abrir a roda na rua, eu também tenho que saber ocupar o meu espaço. Eu também tenho que saber ocupar o meu tamanho. Eu vou abrir uma roda num lugar onde ninguém me conhece, né? Onde eu não sou ninguém. Então, é um grande aprendizado, sabe? Sobre esse lugar, assim, de saber o seu tamanho e saber se colocar dentro e se colocar fora. Saber respeitar o que é do outro, sabe? Saber chegar e saber sair, sabe? Saber pedir licença para chegar, mas aí também saber se colocar, saber o que você tem para oferecer. Então a gente também chegava com muita clareza, gente, a gente tem uma brincadeira para oferecer, né? Então era uma troca, né? A proposta da caravana era ser um intercâmbio. Então a gente levava uma história, a gente levava uma brincadeira para aprender também uma brincadeira com a galera. Então a gente aprendeu as histórias lá do reisado, mas a gente também entregou uma história para eles, né? Que foi a história da onça e tal, e aí já virou todo um lelelê de que lá na ilha também tinha onça, que tinha a época das onças. Aí todo lugar que a gente chegava e contava a história da onça, alguém lembrava de uma onça que já passou em algum momento lá e tal, né? Então foi muito legal a experiência da troca mesmo, sabe? De não nesse lugar de, sei lá, estamos vindo aqui para fazer uma pesquisa sobre vocês, mas sim, estamos vindo aqui para trocar histórias, né? A gente está trazendo uma história lá do nosso lugar e a gente também queria ouvir a história de vocês. E eu acho que isso faz parte dessa cultura do caminhante, sabe? Desse caminhante que não tá nesse lugar do catequizador, do colonizador, que tá chegando para dizer pro outro o que o outro é. Mas desse caminhante que chega pra poder fazer festa junto. Tipo, e aí, qual é a festa que vocês fazem aqui? A gente faz o reisado. Oxe, então bora, a gente vai fazer. E como é que toca o pandeiro aí nesse reisado de vocês? Então bora, eu vou tocar com vocês também, entende? Assim, a gente poder trocar, né? E acho que isso foi o que foi mais rico, sabe? Dessa caminhada, assim, essa possibilidade real de estar numa troca, de sentir que, tipo, as mestras gostaram, curtiram. Aí a gente tinha essa coisa, as mestras participavam da brincadeira também. Então, no final da história da onça, a onça vira uma mulher. E aí eram as mestras que saíam de dentro da onça, assim, entendeu? Como se elas que fossem a onça que desvirou. E aí era muito legal, virava, tipo, super brincadeira também, né? Eu acho que tem muita coisa, sabe? Sobre essa cultura do caminhante que a gente precisa se lembrar, assim, que realmente o projeto colonizador também tentou cortar aí, e que diz muito sobre os nossos fazeres artísticos também, porque os artistas essencialmente são esses viajantes também, né? Da própria Europa mesmo, né? A gente tem essa coisa dos mambembes, vem daí, né? Os trovadores, a comédia dell'arte, enfim, tem várias tradições que vêm também com esse repertório, né? Do caminhar, né? Como parte, né, a turnê, né, fazer a turnê, você passa um tempo num lugar montando um negócio e depois você vai fazer a turnê para apresentar o negócio, né, e aí eu acho que é onde rolam essas trocas também, né. Menina, é muita vontade de viver, porque eu sinto que tá acontecendo bem devagarzinho, né, bem a passinho ali de formiga, mas essa reestruturação, sabe, da sociedade, desse olhar da sociedade para com
quem somos, né? Num lugar mais, isso que é a universidade, né? Tá se significando, os espaços, as escolas, porque eu acho que é mais sobre isso, é o bem viver, né? Esse sonho do bem viver, assim, esse sonho da gente poder ter qualidade de vida nos nossos fazeres, na nossa arte, das nossas crianças poderem, né, crescerem num lugar de mais verdade, liberdade mesmo, para ser quem se é, sabe? Esse sonho, assim, de poder ser quem se é. Meu maior sonho era, assim, poder me ser e poder viver com um monte de gente que tá se sendo e que tá de boa a gente se ser e que a gente não precisa ficar, sabe, sabe, é tanta dor, é tanto enfrentamento, é tanta loucura, sabe, e é competição, e é atravessamento, e é guerra, e é, sabe, pra gente poder estar vivo, pra gente poder existir, né, essa palavra trouxe a existência, né, acho que esse sonho, assim, da gente poder existir, aí nesse sentido tem alguns sonhos, né, assim, por exemplo, o sonho de um espaço, né, a gente, enquanto o sonho coletivo aqui, Casa Moringa, a gente tem essa vontade, né, de ter um espaço, território, né, cultural ali, a gente tem sonho da escola, né, de poder ter um lugar, uma escola, ponto de cultura, sabe? Um lugar onde a gente tem ali a sede da brincadeira e que tem oficinas e que a gente recebe as pessoas, né? Isso é um sonho bem grandão, assim. Mas aí, ao mesmo tempo, o sonho da vida seminômade também, porque aí eu também não me vejo, tipo, parada nesse lugar. Eu me vejo, tipo assim, passando um tempo nesse lugar, um tempo viajando. Então, eu tenho muitos sonhos de viajar muito mais, assim. Eu fiz essa, né? Foi uma pequena viagem, né, em comparação ao tamanho do mundo. E aí eu fico, caramba, velho, eu quero ir pra Tailândia, velho, eu quero ir brincar lá na Índia, eu quero, tipo assim, eu tô nessa, eu quero aprender espanhol, quero traduzir meu texto pro inglês, pro espanhol, pra poder ir brincar lá na Guatemala, lá nas pirâmides maias, tipo, sabe, assim, fico sonhando com, cara, como que a gente faz pra alcançar, né, poder ir mais longe, assim. Mas aí é isso, são sonhos grandes, né, que requer aí, a gente sempre, né, nesse aprendizado de que é caminhada, né, tem que ir consolidando, tem que ir construindo, então tudo é muito trabalho, tudo precisa de recurso, aí você precisa aprender a alcançar o recurso, né? É isso, a gente sonha, eu sonho muito, assim, sonho muitas vontades, assim, principalmente esses dois, né? De ter da vida seminômade, assim, de ter um espaço, né, onde a gente possa consolidar a brincadeira ali, mas esse também de poder viajar, voltar, né? Eu tenho muita referência do meu mestre, né, do Chico, que ele construiu esse sonho, né? Ele tem um espaço, né, que é a Vila Mamulengo, e ele tá viajando, ele viaja com o Mamulengo pro mundo inteiro, assim, participando dos festivais de teatro de bonecas e tudo mais. Então eu tenho muito ele como essa referência, sabe? De, poxa, eu tenho esse sonho também, né? De ter essa possibilidade. Mas é isso, tudo é muito trabalho. Então, esse tempo, quero poder bem viver agora, né? Porque também, tipo assim, senão entra naquele ritmo de trabalha pra um dia eu aproveitar, né? E aí também não faz sentido. Então, vamos indo aqui, aprendendo, tenho aprendido muito sobre esse bem viver aqui agora também, né? Tipo, não deixar o trabalho, porque a gente trabalha o que a gente gosta, mas se deixar, a gente só faz isso, né? Como ir abrindo esse espaço para estar aproveitando, desfrutando, né? Às vezes viajar. Eu falei assim, pô, viajar tão longe, mas não visito minha tia-avó, sabe? Que mora numa cidadezinha aqui super perto também, que, tipo assim, pode ser uma super experiência, sabe? Também, assim, começar a relativizar, sabe? O que é o viajar também, né? Porque às vezes o viajar também pode ser muito mais próximo, assim, né? De pensar, eu quero ir lá pra Índia, mas não conheço aqui Tocantins, sabe? Que é aqui pertinho, que tem um monte de lugar, um monte de coisa, um monte de brinquedo, então, enfim, às vezes eu fico por aí, as crises existenciais, né? Aí eu fico, gente, pra onde? Tem tanta coisa aqui perto pra conhecer, né? Mas acho que esse sonho mesmo, sabe? De caminhar, de poder estar circulando, poder me ser e poder também não me ser, né? Poder também ser o outro, ser a outra, né? Esse lugar da alteridade, assim, que a gente vivencia quando a gente viaja, né? Que eu acho, assim, cara, pra mim é um alimento, sabe? Da minha alma, assim. E aí eu vejo mesmo a raiz cigana aí, que não nega, né? Que, caramba, abriu, ó, pega um estado, você abre um horizonte, assim, você fala, nossa, eu nasci pra isso. Então, acho que isso.
e poder ver, né, os nossos trabalhos reconhecidos, né, nossos lugares de autoria como mulheres, né, esse reconhecimento das nossas mais velhas, né, tudo isso que a gente está conversando, assim, esse sonho coletivo, né, da gente poder ter esses espaços legitimados, assim, né. Muito gostoso esse espaço de troca, né, assim, de saber também, sabe, das histórias de vocês, que vocês estão fazendo, isso também fortalece e nutre, né, nesse lugar de caramba, a gente pertencemos ao que somos também, né, assim, que legal saber que tem outras pessoas fazendo, né, coisa que sabe que estão na mesma frequência, assim, a gente ter esse sentimento de que a gente tá fazendo parte de uma coisa maior também, né, tem um projeto maior aí eu sinto assim, sabe, um projeto da ancestralidade mesmo, assim, pra nossa geração, sabe, né, isso que muita gente fala, né, a gente é o sonho das nossas ancestrais, né, então, que bom, sabe, que a gente tá fazendo, que vocês estão fazendo aí, a gente tá fazendo aqui, muito grata mesmo pelo convite, por esse espaço de escuta, né? É muito bom, assim, sentir, poxa, que legal, tenho algo a contribuir aqui também, me sinto muito honrada, assim, de poder partilhar um pouco da trajetória, né, dos aprendizados. Muito grata mesmo. Então, já que eu cheguei cantando, vou cantar minha despedida, então. Adeus, minhas irmãs, adeus, adeus, eu já me vou. Na barquinha que me trouxe, na mesma barquinha eu vou. Adeus, 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 minhas irmãs, adeus, adeus, eu já me vou. Na barquinha que me trouxe, na mesma barquinha eu vou. Tô agradecida, gente.